Dr. Julimar Barreto, promotor público da Justiça Eleitoral, conversa agora nesse momento a respeito do que pode com relação aos carros de som ser usado pelos políticos, pelos candidatos em Santo Antônio de Jesus. Realmente nós fizemos uma reunião para delimitar esse assunto, apesar da lei federal já estabelecer algumas regras, mas fizemos uma reunião com todas as coligações, com os juízes eleitorais, para definir regras mais até restritivas. Então ficou estabelecido, por exemplo, que os carros de som devem circular apenas das 9 às 19 horas, e não das 8 às 22 horas, como está previsto na lei federal. E também esclarecemos que o carro de som, toda vez que ele parar em um sinal, parar o movimento, ele também deverá desligar o som, para não incomodar as pessoas. Enfim, teve várias deliberações nessa reunião, importantes, como a questão também da ausência de carreatas, não ter carreatas, para não ter conflitos, brigas, atropelos, acidentes, como já se verificou em eleições anteriores. Também ficou definido a questão da não utilização da Praça Padre Mateus para a realização de comícios, para evitar a depredação do patrimônio público, para evitar que os mais exaltados subam em algum brinquedo daquele, destrua alguma árvore, alguma questão. Então ficou acordado esse tipo de coisa. E também questões relativas à altura, que ficou, a lei própria já estabelece que serão 80 decibéis os carros de som, os quais não poderão circular nem na Praça Padre Mateus, nem na Praça da Feira e ruas adjacentes, obedecendo inclusive uma decisão judicial que já existe e também um decreto municipal que proíbe a circulação de carros de propaganda na Praça Padre Mateus, Praça da Feira e ruas adjacentes. Com relação a essa prática das pessoas segurarem bandeiras, serem pagas para segurar bandeiras nas visitações que são feitas, realizadas pelos candidatos, isso é permitido? Como é que é definido em lei? A legislação, a lei federal, fala que nas vias públicas o candidato pode colocar uma mesa para a distribuição de impressos. E nessa mesa ficou acordado que poderá ser colocado adesivos nas laterais com o nome do candidato. E também bandeiras móveis na via pública, desde que não atrapalhe a circulação de pessoas e de veículos. Então isso daí foi permitido. Então pode também a pessoa ser contratada, segurar a bandeira. Isso aí não vemos objeção a isso. Com relação a aglomerações no dia da eleição, no dia 2 de outubro? Sempre, aí com certeza vai ser proibido e reprimido, porque é permitida, a legislação permite a manifestação individual da pessoa, através de broche, de adesivo, pode levar uma pequena bandeira, mas não pode ter aglomerações, nem vestuário uniforme. Várias pessoas vestindo o mesmo uniforme, o mesmo tipo de camisa, etc., isso não vai ser permitido, essa aglomeração de pessoas. E aí, quem estiver nessa situação pode ser até preso. O trio elétrico, ele usado para a realização dos comícios dos candidatos, é permitido? Ele é considerado também como um carro de som? Olha, na maioria dos municípios que fazem parte da Zona 56 e 202, que são Dom Macedo, Varzedo e Muniz Ferreira, ficou proibido o trio elétrico. Aqui em Santo Antônio foi liberada a utilização de trio elétrico por causa de uma coligação que não aceitou fazer um acordo para proibir o trio elétrico. Mas, no nosso entendimento, o trio elétrico aqui em Santo Antônio de Jesus deverá obedecer à legislação que fala sobre poluição sonora e estabelece em 80 decibéis o nível de ruídos. Então, nós, inclusive, fizemos um requerimento ao juiz, vamos esperar a apreciação para que seja estabelecido o limite máximo em 80 decibéis para os trios elétricos. Dr. Julimar estava conversando aqui em off também com os comunicadores de Santo Antônio de Jesus, com a imprensa de Santo Antônio, sobre a penalidade
caso os candidatos venham a infringir a lei eleitoral, que eles serão divulgados também nos veículos de comunicação e será dado o nome desses candidatos. Exatamente. Nós já conversamos, inclusive, com o Poder Judiciário. Nesse sentido, o processo é público. Se um candidato sujar a cidade, cometer propaganda irregular, descumprir a lei, ele será multado e, quando houver a decisão, isso será divulgado nas rádios o nome desse candidato. Com relação às plotagens nos veículos? Os veículos particulares, a lei permite que no vidro traseiro do veículo se coloque aquela plotagem integral, todo o vidro, contanto que seja furadinha. E também nas laterais pode ter adesivos no tamanho máximo de 40 por 50. Lembrando que os adesivos, todo impresso, seja adesivos, panfletos, seja o que for, tem que ter o nome da pessoa que fez, o CPF, o nome da empresa que fez e a tiragem, a quantidade de adesivos ou de impressos feita. Se não tiver isso, a propaganda é irregular, pode ser recolhida e a pessoa poderá pagar multa. No dia da eleição, a gente sabe que o cabo eleitoral, as pessoas querem dar um jeitinho na hora de transportar o eleitor. Como é que vai ser fiscalizado e o que é permitido, por exemplo, no carro de passeio, no carro particular? Bom, em primeiro lugar, não vai ser autorizada a venda de comida no dia da eleição. A venda não, a oferecimento de comida gratuita no dia da eleição para os eleitores, que é uma forma de captar o voto. Então não vai ser permitido isso. O transporte só poderá ser feito em veículos grandes. Carros pequenos de até 5 lugares não vão ser cadastrados para transportar eleitores. Só veículos maiores que vão ser cadastrados, vão ter o documento afixado no para-brisa, bem como vai ter os roteiros pré-definidos. Não vai ser uma coisa aleatória. E dentro dos veículos vão ter fiscais também para acompanhar se está havendo pedido de voto, se está havendo algum desvio de finalidade daquele veículo. Então, veículos particulares que forem transportar eleitores no dia da votação, se caracterizar que ele está transportando pessoas além de sua família, ele poderá ser autuado e até preso e apreendido o veículo. Nessa reunião com os representantes dos candidatos a prefeito, nós vamos ter mais 2 debates na Praça Padre Mateus. Aquela aglomeração de pessoas que ficam em frente ao telão na transmissão poderá estar sendo permitido, já que no caso de comício na Praça Padre Mateus não será permitido? Vamos discutir isso para evitar. O interessante é que se discuta, se avalie a melhor solução para evitar a depredação da praça. Quer dizer, a praça levou tanto tempo com problemas assim, sem ser utilizada, e agora que ela foi reformada, a gente vai permitir que junte gente, que haja uma baderna, uma briga, um negócio que destrua o patrimônio. Então tem que ser muito bem pensado, com muito critério, para evitar a destruição desse patrimônio tão importante para Santo Antônio de Jesus. Quero, sobretudo, agradecer ao senhor e à imprensa em geral, dizer que o Ministério Público faz o papel de fiscalizar o cumprimento da lei e não vai ser diferente nas eleições. Sou eu, promotor, que atuo juntamente com a doutora Semiana, porque são 2 zonas eleitorais, também tem 2 juízes, que são 2 juízes excelentes, doutor Márcio Oliveira e doutor Pedro Isídio, que são juízes imparciais e que jogam duro, vestem a camisa do Poder Judiciário e vão trabalhar. Como nós também do Ministério Público vamos trabalhar e não vamos nos coadunar com condutas ilegais e que prejudiquem o equilíbrio do pleito eleitoral. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.